Fala galera, amigos do Esporte Coletivo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Inter avassalador que engoliu o São Paulo no Morumbi. Foi um jogo de 5-1, uma coisa estratosférica. O torcedor tricolor, eu vou falar um pouco do sentimento do torcedor tricolor com relação a Muricy, Diniz, Daniel Alves. Vou falar também sobre essa entrevista que para mim é uma coisa impressionante do Juan Fran, que foi colocado ali para falar no momento em que o torcedor esperava por Daniel Alves. E vamos falar também um pouquinho da rodada. Nós tivemos aí um empate entre Grêmio e Atlético. Vai ser um belo vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal aí, dá essa moral pra gente. Fica junto, até porque você vai perder o quê? Se inscrevendo, deixando um like pra gente. Você vai só ganhar informações todo dia. É grátis pra você, significa muito pra mim, importa muito pro canal. Vamos junto? Galera, vamos ao que interessa. PVC, no site da Globo, diz que o São Paulo opta pela manutenção do técnico Fernando Diniz. E isso é uma coisa assim que me causa curiosidade do porquê que Diniz continua, né? Muita gente acha que o trabalho deve ser mantido e muita gente acha que não. É verdade que o torcedor tricolor já está desesperado porque o São Paulo ele pratica uma posse de bola muito grande, um toque que de maneira até exacerbada, uma obrigação daquele toque na zaga no formato Fernando Diniz, e o São Paulo tem tomado muitos gols nessa saída de jogo. Então, o torcedor são paulino realmente está muito preocupado. Eu entendo perfeitamente o torcedor muito preocupado. Eu também não consigo entender algumas convicções, alguns conceitos de você arriscar tanto quando você é líder. O fato é que o Inter acaba de ultrapassar o São Paulo na tabela. O técnico Fernando Diniz ele teve aquele problema com o Tietê. O que ele pode ter perdido o elenco, ele pode ter perdido a mão do elenco. E o presidente Júlio Casares declara ali nos bastidores que vai manter Fernando Diniz. O torcedor São Paulino gostaria que Muricy assumisse por esses 7 jogos que faltam no Brasileiro. No mínimo, São Paulino gostaria que o Muricy assumisse São Paulo. Mas no mínimo esses 7 jogos para pegar essa barca que está afundando, reerguê-la e o São Paulo tentar esse tão sonhado título brasileiro. Problema aí, um dos problemas é que o Muricy gosta, tem dito publicamente que gosta muito do trabalho de Fernando Diniz. Segundo, que o Muricy tem uma cláusula em seu contrato que o impede de ser técnico. Isso é uma cláusula contratual que o Muricy, para assumir o cargo que assumiu no São Paulo, está impedido de ser técnico. Tudo bem, página virada, Muricy é um sonho do São Paulino. O São Paulo perde de 5-1 para o Inter de Porto Alegre. E aí Daniel Alves, novamente errando muitos passes, ele desaparece, deixando o torcedor São Paulino com muito problema, com muita raiva. Acompanhei nas redes sociais o São Paulino cobrando demais Fernando Diniz e principalmente o Daniel Alves, porque foi quem falou que acreditava plenamente no trabalho, é o cara que dá o toque olhando pro lado e toca pra cá, né, no meio do jogo quando dá 4-1 pro Inter. Ele tá aborrecendo bastante o torcedor São Paulino, que tá no seu direito total de ficar muito incomodado com a situação. Quando toma essa goleada e perde aquela liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo esteve a 7 pontos do segundo colocado e, salvo engano, esteve a 9 do Inter, até 10, se não me engano, preciso levantar. Mas o Inter passa o São Paulo agora. O Flamengo joga ainda, tem dois jogos a menos que o São Paulo hoje, pode encostar ali no São Paulo e Daniel Alves não aparece para a coletiva. Então tivemos ali a coletiva de Juan Fran e eu quero falar sobre essa coletiva de Juan Fran no nosso próximo bloco. Bom pessoal, Juan Fran, o espanhol lateral direito que veio do Atlético de Madrid para o São Paulo, está com seu vínculo contratual ali expirando. Ele tem essa questão contratual até fevereiro agora, 7 jogos ele tem para fazer no São Paulo. Depois disso, uma grande incógnita. Saiu na mídia, até falamos aqui no canal que o Juan Fran teria recusado uma proposta do São Paulo. Isso não é verdade. O Juan Fran, na coletiva pós-jogo do São Paulo e Inter, ele declarou que se o São Paulo quiser ficar com ele, o São Paulo ele vai ficar, tal, porque ele dá a vida pelo São Paulo. Foi uma entrevista coletiva absolutamente marcante para mim, porque o Juan Fran, ele se coloca como um líder do elenco, onde ele não é. O líder do elenco é Daniel Alves, Diniz, do elenco ali fica mais pro Thiago Volpe do que pro Juan Fran, fica até pro Luciano, mas nunca pro Juan Fran. Juan Fran, ele declara que ele acredita plenamente no título ainda, ele declara que ele acredita no trabalho do treinador, e uma coisa que está ventilando na mídia do porquê que o São Paulo teve essa queda de rendimento tão grande
é que na mudança de presidente, saindo o Leco, entrando o Júlio Casares, o São Paulo passa a ter nos vestiários, no CT de treinamento, ali no CT, a presença de Júlio Casares e de muitos conselheiros. Até vimos fotos na internet sobre isso, conselheiros ali no campo, falando para jogadores, e os jogadores se incomodariam com isso. Né? Tivemos a mudança de gestão, Alexandre Pássaro já está no Vasco, Raí já está de fora do São Paulo, muitas pessoas. E o Juan Fran falou sobre isso quando foi questionado. Ele falou: não atrapalha em absolutamente nada. Esses caras que estão da diretoria conosco ali estão para nos ajudar, para não nos deixar sozinhos. E qualquer coisa que eu diga diferente disso é choradeira de derrotado de time pequeno. Eu achei impressionante. Ele toma partido do time, ele representa o torcedor são paulino na mídia e faz o que a gente esperava ali do Daniel Alves, por exemplo, que desapareceu no momento em que o São Paulo começa a piorar. O Juan Fran tá de parabéns. E vamos ver aí, se o Juan Fran acabar não fechando com o São Paulo, não tenho a menor dúvida que propostas não vão faltar. O lateral direito conta com uma idade um pouco mais avançada, no entanto, ele recentemente anulou o Bruno Henrique do Flamengo no jogo, anulou o Keno do Atlético Mineiro, que para mim é o melhor ponto esquerdo do país, ele conseguiu neutralizar o Keno e neutralizou o PP. Ele fez o que poucos laterais direitos do Brasil fazem. Vamos para o nosso próximo tema agora, falar um pouquinho desse Campeonato Brasileiro. Galera, antes de entrar na questão Abel Braga, que vira líder e é um técnico questionado, vamos falar um pouquinho do Brasileirão. O Atlético Mineiro e o Grêmio fizeram um bom jogo, eu assisti o jogo foi bom, foi franco, teve muita disciplina tática do Grêmio e também teve uma disciplina tática do Atlético Mineiro. O Jorge Sampaoli, que é um técnico que para mim ele tinha muito da questão de precisar da vitória a todo custo e abrir mão do sistema defensivo muitas vezes, parece que ele equilibrou isso e ele tem protagonizado momentos muito bons agora, com equilíbrio, um pouco menos exposto na zaga. Contra o Grêmio, ele não conseguiu vencer o Grêmio, mas o Grêmio é uma grande potência também, não vencer o Grêmio não é problema nenhum. Mas com esse equilíbrio da zaga e aquelas tabelas entre Vargas, Keno e o Johan em fase maravilhosa, com o Guilherme Arana chegando ali como elemento de surpresa, eu acho que o Atlético Mineiro de São Paulo, um pouco mais equilibrado, passa a ser um dos grandes favoritos, a vencer esse título brasileiro, e é um trabalho do São Paulo que hoje, diferente de um mês atrás, eu consigo ver sim muita qualidade, tiro o meu chapéu para o São Paulo, o que ele tem feito, acho que agora ele encontrou o norte. Demorou muito, foi muito investimento para pouco resultado, mas agora eu acredito que ele tem encontrado o norte. Acho que nós temos que olhar para o Atlético Mineiro com olhos aí curiosos, porque parece que agora vai andar mesmo. Torcedor atleticano, fique feliz desde já. Torcedor do Flamengo, acho que também tem muito a comemorar, porque o Flamengo, ele, apesar de não estar jogando muito bem, os resultados são bons. O Flamengo ele tropeçou algumas vezes como todos os outros, e o Flamengo ele tem 2 jogos a menos agora e pode sim ir buscar essa liderança do Campeonato Brasileiro se o Inter der uma tropeçada. Porque o Inter ele vem de 7 jogos de invencibilidade e uma campanha incrível nesse finalzinho depois que ele engrenou. Mas o Flamengo, claro que o Inter não deve ir direto agora ganhando todos os jogos. Então o Flamengo tem sim chance de brigar esse título. E agora, para encerrar o vídeo, eu quero falar de Abelão, Abel Braga, e o que aconteceu com ele logo que assumiu o time de Kudê e como ele foi questionado na sua carreira e como ele tem dado a volta por cima. Vamos falar de Abel Braga. Pessoal, Abel Braga, vou chamar aqui com todo respeito de Abel Braga, o monstro. É oportunismo? Não, não é. Sempre gostei de Abel Braga. Acho que sim, teve trabalhos muito ruins recentemente, mas o Abel Braga eu sempre fui muito fã da pessoa que ele é, muito fã. E o torcedor do Inter, o Abel Braga ele é simplesmente campeão do mundo com o Inter, Libertadores e mundo. Ganhou do Barcelona. Então é um grande ídolo para o torcedor do Inter. Quando ele assume o Inter de uma maneira, simplesmente porque ele era ídolo. Ele não foi aquele técnico pincelado no mercado, igual foi o Kudê, por exemplo. Que foi lá, vamos buscar esse cara aqui. Ó. Não teve nada disso, ele foi porque ele era ídolo. Assim como o Felipão fecha com o Palmeiras, o Muricy fecha com o São Paulo, e o Renato Gaúcho um dia, se for embora, fecha novamente com o Grêmio. São caras que são ídolos. E o Abel Braga assume como ídolo, só que azarão. Tanto que o Inter não queria contar com ele já para 2021. E ele vinha de trabalhos desacreditados, como foi um trabalho ruim no Vasco, foi um trabalho ruim no Flamengo, um trabalho que eu nem vou colocar na balança do Cruzeiro, porque ali não daria certo a ninguém. Se você coloca o Klopp ali, coloca o Jupp Heynckes, o Vicente Del Bosque,
o Deschamps, o Zidane, não daria certo naquele Cruzeiro em 2019, né? 2020 também, 2019 principalmente, foi quando caiu. Então, o Abel Braga ele assume já desacreditado e grande parte da mídia colocando ele como um cara ultrapassado, muito ultrapassado. E o Rogério Ceni, Diniz, Sampaoli como os técnicos modernos, os técnicos que pensam o jogo de forma diferente. E aí nós temos números. Abel Braga consegue assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, invicto, desbancando a maioria desses técnicos geniais, inteligentíssimos, né, modernos, e ele consegue recuperar totalmente a sua imagem, consegue recuperar totalmente a sua moral e merece respeito de todo mundo pelo grande trabalho que tem feito à frente do Inter com uma série de desfalques, inúmeros desfalques, muitos mesmo, e ele com meninos, com laterais como Moisés, que não era, ninguém mais queria, saiu do Bahia, ninguém no Corinthians quis, lateral como Rodinei, absolutamente vaiado no Flamengo, questionado, né? Nomes como o de Praxedes, que até ontem era uma incógnita de quem era Praxedes para muita gente, um Dourado que volta de uma contusão seríssima, você tem um desfalque aí do Guerreiro, um desfalque aí do Thiago Galhardo, que eram nomes importantíssimos, inclusive o Bosquilha, inúmeros nomes, né? E ele consegue fazer esse Inter uma máquina aí que passa a ser o favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro até pelo momento e pelos pontos que já conquistou. Então parabéns, Abelão, parabéns de verdade. Você merece tudo isso aí, meu fera. Tudo que está acontecendo com você. E eu gostaria que você, espectador desse vídeo, me falasse sobre Abel Braga e sobre esses técnicos tão ultrapassados assim, né? Porque o atual campeão brasileiro, que é o Jorge Jesus, ele é um cara mais velho também, né? Pensa futebol, mas pegou uma seleção do Flamengo e jogou meio que no contragolpe. Mais ou menos como fez Tite, como fez Carille no Corinthians, mais ou menos como fazia Mano Menezes no Cruzeiro, mais ou menos como faz Renato Gaúcho no Grêmio. Então, não sei se Jorge Jesus é esse parâmetro todo para falar do cara pensador, tipo Diniz, tipo Guardiola, preciso da posse de bola. E tem também a questão aí do Felipão ter ganhado o título brasileiro recentemente. Tivemos o Cuca ganhando o título brasileiro recentemente. Então são técnicos aí da velha guarda, né, que são tão desrespeitados muitas vezes e ainda estão conseguindo ganhar os títulos. Comentem comigo o que vocês acham nesse vídeo. Fechou? Falem sobre os técnicos, se estão ultrapassados ou se são melhores que os novos. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!